Olá pessoal, vamos começar a aula 2 de Geometria Analítica. Objetivos. Os objetivos dessa aula são representar vetores no R2, definir igualdade de vetores e operar vetores no R2. Vetores no R2. Pessoal, nesse momento vamos estudar os vetores no plano x ou y. E uma definição importante é a definição de base canônica de R2. Definição 1. Sejam os vetores I e J com origens no ponto O, 0, 0 e extremidade nos pontos P1, 1, 0 e P2, 0, 1, respectivamente. O conjunto contendo os vetores I e J é denominado base canônica de R2. Coordenadas dos vetores I e J. Então, quais são as coordenadas dos vetores da base canônica I e J? Bom, observe o sistema x ou y. Nós temos aqui, eu marquei o ponto P1 de coordenadas 1 e 0 e o ponto P2 de coordenadas 0 e 1. O vetor I tem coordenadas 1 e 0 e observe que ele tem origem A e extremidade no ponto P1. E o vetor J, ele tem origem O também e extremidade no ponto P2. E esses vetores têm as mesmas coordenadas do ponto P1 e P2. Então, de que eles diferem? Vetores e pontos. Eles diferem pela forma geométrica. O vetor, aqui nós temos, na verdade, um representante do vetor, que é o vetor OP1, e o outro de J nós temos o representante OP2. E o ponto P1 e P2, geometricamente, é apenas coordenadas de um vetor. Seja o ponto P de R2 de coordenadas x e y. Então, o vetor V ou o vetor OP também terá coordenadas x e y. E podemos escrevê-lo de forma única como o vetor V igual a x vezes o vetor I mais y vezes o vetor J. Podemos observar também nessa figura que o ponto P tem coordenadas x e y e o vetor de origem em O e extremidade em P, que nós temos, na verdade, um representante do vetor V, que é o segmento orientado OP, ele também terá coordenadas x e y. Na verdade, podemos representar o vetor V de duas formas, ou por x e y, ou podemos representá-lo pela soma x vezes o vetor I mais y vezes o vetor J. Bom, então podemos formalizar esse conceito de coordenadas de vetor. Aqui nós temos a definição 2. Dado um vetor V de coordenadas x e y de R2, dizemos que o par x e y são as coordenadas do vetor V em relação à base canônica. Observe que é interessante essa definição, porque todo vetor do R2, todo vetor que se tomar do R2, ele é escrito como soma dos vetores da base canônica I e J. E outra observação também importante é que a cada ponto P de R2 corresponde um vetor OP, com origem em O e extremidade em P. E sempre poderemos escrever ele como x vezes o vetor I mais y vezes o vetor J. Isto é, as coordenadas do ponto P são as próprias coordenadas do vetor OP em relação à base canônica. Bom, aqui temos o exemplo 1. Sejam os pontos P, 4 e 3, E, 0 e 3, F, menos 2 e 2 e G, 1 e menos 3. Represente os vetores U, que é o vetor OP, o vetor V, que definimos pelo vetor OE, o vetor W, OF e o vetor R, OG, no plano x ou y. Bom, para representar esses pontos, nós temos que eles começam na origem e vão terminar, por exemplo, U, ele vai terminar, a origem em O e extremidade em P. Então, você marca o ponto P no sistema x ou y, a abscissa é ordenada e depois liga a seta. Então, o que nós temos que observar é que esse vetor OP é um representante do vetor P. E assim fazemos com os outros. Marcamos a origem, depois o ponto E, temos o vetor OE,
O vetor W, a mesma coisa, você tem origem em O e extremidade em F. E por último o vetor R, que tem origem em O e extremidade em G. E uma coisa importante a observar é que essas setas que nós marcamos são apenas um representante de cada vetor. Bom, outra definição importante é de igualdade de vetores. Pela definição de vetores, nós temos que o vetor é um conjunto de segmentos orientados. E quando é que dois vetores são iguais? Então temos aqui na definição 3, seja U o vetor de coordenadas x1, y1, seja V o vetor de coordenadas x2, y2, vetores de R2. Dizemos que U é igual a V, indicado por U igual a V, quando x1 é igual a x2 e y1 é igual a y2. Ou seja, dois vetores são iguais quando no R2, quando as abscissas são iguais e as ordenadas são iguais. Exemplo 2. Determine o valor de A e B para que os vetores U, de coordenadas A mais B e 2, V, de coordenadas menos 1 e menos 2A menos B, sejam iguais. Bom, dois vetores são iguais quando você tem abscissas iguais e ordenadas iguais. Então, igualando A mais B a menos 1 e menos 2A mais menos B a 2, temos um sistema e é fácil resolver esse sistema, um sistema de duas incógnitas e duas equações, e temos como resultado A igual a menos 1 e B igual a 0. Então, para que o vetor U seja igual ao vetor V, temos que A tem que ser menos 1 e B tem que ser igual a 0. Operações com vetores. Bom, pessoal, temos algumas operações importantes em vetores. A adição de vetores é uma delas. E observe na definição 4. Sejam os vetores U, de coordenadas x1 e y1, e o vetor V, de coordenadas x2 e y2, vetores de R2. A soma de do vetor U e o vetor V, indicado por U mais V, é o vetor dado por. Então, somar U mais V é você toma as coordenadas do vetor U, mais as coordenadas do vetor V, basta você somar a abscissa com a abscissa e ordenada com a ordenada, e temos o vetor U mais V vai ter coordenadas x1 mais x2 e y1 mais y2. No exemplo 2, temos aqui dois vetores, o vetor U de coordenadas 5 e 2 e o vetor V de coordenadas 2 e 3. Determine a soma do vetor U com o vetor V e represente esse vetor no plano. Bom, aqui nós temos, é muito simples, basta somar o 5 com o 2, dá 7, e o 2 com o 3 dá 5. E aí temos as coordenadas desse vetor. Bom, vamos representar isso no plano cartesiano. Nós vamos marcar o vetor U, O vetor U, na verdade, nós estamos marcando um representante. Então, o vetor U está aqui em azul, e o vetor V é esse em vermelho. Então, quem é a soma de U mais V? Se você pegar as coordenadas 7 e 5 e marcar também no plano, você vai obter esse vetor em verde, que é a soma de U mais V. Bom, mas tem outra forma de você representar essa soma. Se você observar, que esses dois vetores, U e V, eles determinam um paralelogramo. Esse lado é igual a esse lado, e esse lado é igual a esse lado, e eles são paralelos. Ou seja, essa figura formada aqui, nesse tracejado, mais o vetor U e V, forma um paralelogramo. Então, e outra informação importante, aqui nós temos representantes do vetor, tanto U como o vetor V. Então, eu posso pegar esse representante do vetor V e transferir ele para aqui, ou seja, pegar outro representante do vetor V, como está na figura ao lado. Eu primeiro peguei o vetor U, depois peguei outro representante do vetor V, e aí temos esse triângulo
onde a soma de U mais V é exatamente esse vetor em verde, U mais V. Então, toda vez que você for somar um vetor, você pode pegar essas setas, a primeira seta, coloca a segunda seta, forma um triângulo, e o outro lado vai ser a soma de U mais V. Outra operação importante é a multiplicação de um escalar por um vetor. Definição 5. Seja o vetor V, de coordenadas x, y de R2, e K um número real. A multiplicação de K por V, indicado por K vezes o vetor V, é o vetor dado por K vezes V, K vezes as coordenadas do vetor V. Então, basta você multiplicar o K com a abscissa e a ordenada. Então, teremos o resultado de uma constante vezes o vetor V. Você tem um vetor de coordenadas K vezes x e K vezes y. Exemplo 3. Dado o vetor V de coordenadas 2 e 1, determine os vetores 2 vezes U e menos 3 sobre 2 vezes U. Solução. É muito simples fazer essa multiplicação. 2 vezes U é multiplicar 2 vezes as coordenadas do vetor U. Então, isso vai ficar 4 e 2. Menos 3 sobre 2 vezes o vetor U é menos 3 sobre 2, que multiplica as coordenadas do vetor U, 2 e 1. E assim nós temos menos 3 sobre 2 vezes 2, vai ficar menos 3, e menos 3 sobre 2 vezes 1 vai ficar menos 3 sobre 2. Aqui ao lado, eu representei esses vetores, né? O vetor U aqui de origem em O, né? Em vermelho, o dobro dele está em preto, né? Esse 2U, e marquei suas coordenadas, 4 e 2, e o vetor verde, né, de coordenadas menos 3 e menos 3 sobre 2. E observe que eles estão na mesma direção, na mesma reta. Propriedades. Sejam os vetores U, V e W de R2 e K1 e K2 escalares reais. Então, as seguintes propriedades são satisfeitas. Bom, então aqui nós temos a propriedade associativa, né? No segundo eu posso comutar a soma de vetores. Na terceira, eu posso distribuir aqui o escalar. K vezes uma soma vai ficar K1 vezes uma soma vai ficar K1 vezes U, K1 vezes V. E na quarta eu tenho aqui a soma dos dois escalares vezes o vetor. Isso vai ficar K1 vezes U e K2 vezes U. A propriedade 5, se eu multiplicar a constante 1 vezes o vetor, dá o próprio vetor. Na propriedade 6, eu posso somar um vetor com o vetor nulo, dá o próprio vetor, né? E esse vetor nulo, como eu estou no R2, ele tem coordenadas 0, 0, é chamado vetor nulo de R2. Na propriedade 7, se denotarmos por menos U o vetor menos 1 vezes U, então, somando U com menos U, vai dar o vetor nulo. Ou seja, somando U com seu oposto, nós temos o vetor nulo. Neste caso, dizemos que menos U é o oposto de U. Bem, pessoal, vamos fazer a prova da propriedade 1. Seja U o vetor de coordenadas x1, y1, seja V de coordenadas x2, y2 e seja W de coordenadas x3 e y3, vetores de R2. Então, temos o seguinte. Aqui nós vamos somar primeiro U com V, depois com W. Então, pela definição de soma, o que é somar U com V? É somar as abscissas e depois as ordenadas. Então, vou somar x1 mais x2, y1 mais y2. E repetir o vetor W de coordenadas x3 e y3. Novamente, pela definição de soma, vamos somar esse vetor com o vetor W, né, que é x3 e y3. x1 mais x2 eu posso somar com x3, e y1 mais y2 eu vou somar com x3. Observe que em cada coordenada nós agora temos números reais, então vale associativa. Então eu posso colocar x1
entre parênteses x2 mais x3, y1 entre parênteses y2 mais y3. Então, pela definição de soma, esse resultado aqui é a soma do vetor x1, y1 mais, entre colchete, o vetor v mais o vetor w. Ou seja, nós temos que somar primeiro u com v, depois com w. É a mesma coisa de somar primeiro v com w, depois com u. E assim está provado a primeira propriedade. Bom, pessoal, eu fiz a prova da propriedade 1, mas é interessante vocês tentarem fazer as outras propriedades que seguem a mesma linha de raciocínio. Representação geométrica. Aqui nós temos a representação geométrica da prova que nós acabamos de fazer. Bom, nessa primeira figura eu somei o vetor v com w, depois somei com u e obtive o vetor AD, como representado nessa expressão. Na figura abaixo, eu somei o vetor u com v e depois somei com w e obtive também o vetor AD. Observe a expressão. Se você juntar essas duas figuras, você tem essa figura, né, em que o vetor AD é a mesma soma, essa expressão e essa expressão. Logo, nós temos que o vetor u somado com v mais w é igual somar o vetor u mais v com o vetor w. Exemplo 4. Dados os vetores u de coordenadas 2 e 1, v de coordenadas meio e menos 3 e w de coordenadas AB, determine as coordenadas do vetor w, sabendo que 2 vezes o vetor u menos 3 vezes o vetor w é igual ao vetor v. Solução. Temos que 2 vezes u menos 3 vezes w é igual ao vetor v. Então, para resolver esse problema, basta substituir as coordenadas do vetor u e as coordenadas do vetor v e encontrar as coordenadas do vetor w. Bom, então nós temos 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. Repete menos 3w, repete o vetor meio e menos 3. Bom, para tirar esse vetor daqui, podemos passar para o outro lado ou podemos também somar o oposto dele dos dois lados. Então, nós temos menos 3w é igual a meio menos 3 menos 4 e 2. Bom, fazendo a diferença desses dois vetores, né, nós temos menos 7 sobre 2 e menos 5. Para tirar esse menos 3 daqui, podemos multiplicar dos dois lados por menos 1/3. Então, multiplicando por menos 1/3 aqui vai ficar 1 e multiplicamos por menos 1/3 desse outro lado. Então, logo o vetor w vai ser de coordenadas 7 sobre 6 e 5 sobre 3. Bem, pessoal, chegamos ao final da aula 2. Agora é com vocês. Fazer a leitura do material didático, resolver os exercícios e tirar dúvidas no ambiente virtual. Até a próxima aula.